Salmo de número 103. Eu leio com os irmãos do versículo 1 ao versículo 5. Ouçam o que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Queridos, duas coisinhas básicas que acontecem com todos nós. Primeiro, se eu fosse parafrasear as palavras de Jesus, eu diria hoje à noite: quem aqui nunca conversou sozinho, atire a primeira pedra. Quem aqui já não se flagrou falando sozinho? Alguém diz que quem conversa sozinho é doido. Mas eu, particularmente, penso que conversar sozinho, falar sozinho, não é uma característica necessariamente própria de doido. Todos nós falamos sozinhos. Qual a irmã aqui que, lavando a louça em casa, ou preparando o almoço ou a janta, já não falou algumas vezes sozinha? Quem de nós que, dirigindo o carro ou andando a pé na rua, já não falou algumas vezes sozinho? E olha que você já deve ter chamado até a atenção de alguém mesmo, que olha, está falando sozinho. E uma outra coisa que acontece conosco, com todos nós, é que quem aqui já não viveu a experiência de esquecer onde você guardou os seus óculos lá na sua casa? Quem aqui já não viveu a experiência de ter esquecido onde deixou a chave do carro? Justamente naquele momento que você está apressado, correndo para sair, e você procura a chave do carro e não acha. Quem aqui já não viveu a experiência de estar lá na sua casa, você vai da sala para o quarto, buscar lá alguma coisa, e quando você chega lá, você diz: eita, esqueci o que vim fazer. A gente esquece a data de aniversário da esposa, não é recomendável, mas a gente esquece. Esquece a data de aniversário do filho, embora não dá muito para esquecer, que eles passam o ano todo no pé da gente, lembrando. Mas a gente esquece. Esquece data de aniversário de casamento, também não é muito recomendável esquecer, mas a gente esquece. Esquece compromissos importantes, esquece às vezes um horário que marcamos, nós esquecemos. Por que eu estou dizendo isto? Porque estas duas coisas que muitas vezes acontecem com todos nós, é comum acontecer conosco. O salmista está fazendo aqui um exercício. O Salmo de número 103 é um salmo atribuído a Davi, e ele está convidando-nos a fazer um exercício. O primeiro, o salmista está conversando sozinho. Ele está falando com ele mesmo. O salmista está conversando com ele mesmo, está conversando com a alma dele. Ele se vira para ele mesmo, ele se volta para dentro de si e estabelece um diálogo, estabelece uma conversa. E qual é o diálogo? Qual é a conversa que ele estabelece com ele mesmo? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome.
E o que me chama a atenção é que nesse exercício de conversar só, o salmista está falando com ele mesmo, nessa ação dele de conversar com ele mesmo, com a sua própria alma, com o seu próprio coração, um diálogo que ele faz com ele mesmo. O salmista nos convida, ou no caso aqui com ele mesmo, convida a ele mesmo a fazer um exercício de memória para jamais esquecer-se de nenhum só dos seus benefícios. Ele começa conversando consigo mesmo, e nesta ação de conversar consigo mesmo, ele se cobra a si mesmo para não se esquecer de nenhum só dos benefícios de Deus. Que eu acredito que esta é uma oração, este é um exercício que todos nós cristãos deveríamos fazer. Deveríamos levar isso aqui muito a sério. Porque normalmente quando se fala de oração, quando se trata do tema oração, de início já vem na nossa mente que nós vamos pedir. Normalmente quando pensamos em oração, pensamos na palavra pedir. Nós vamos pedir. Muitas vezes as nossas orações se resumem em fazer pedidos a Deus. Não que não podemos pedir nada a Deus, mas é que nós muitas vezes limitamos as nossas orações só a isso. Parece que orar é só ficar o tempo todo pedindo, 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 pedindo e sempre pedindo. E as nossas orações, eu já disse isso algumas vezes, nós precisamos prestar muita atenção nas nossas orações, porque as nossas orações revelam o que nós pensamos a respeito de nós mesmos e o que nós pensamos a respeito de Deus. As nossas orações revelam o que pensamos a respeito de nós mesmos e o que pensamos a respeito de Deus. Então, há muitos deuses, com D minúsculo, evidentemente, sendo apresentado na oração de muita gente, que esses deuses de fato não têm a ver com o Deus da Bíblia. Não tem a ver. Por exemplo, quando eu ouço um crente orando, dizendo o seguinte: ele está no trânsito, dirigindo o seu carro, está todo irregular, documentação vencida, habilitação vencida, e ele ora dizendo assim: Senhor, ali tem uma blitz, cego guarda para ele não me ver. Eu já logo vejo que a oração desse irmão está com problema. Ele está revelando, acima de tudo, um Deus corrupto. Um Deus que é conivente com a corrupção. Quando eu ouço um crente orando, e ele está assim bem alterado na oração, e bravo, dando ordens: Deus, o Senhor faz assim, faz assado, vai ali, vem aqui, eu quero assim, o Senhor tem 7 dias para resolver meu problema, se o Senhor não resolver esse meu problema durante esses 7 dias, eu paro, eu desisto, porque o Senhor tem que fazer, porque eu exijo, eu determino, eu decreto. Eu já logo vejo, esse irmão, o Deus dele é um Deus menino, que ele dá ordens nele, ele tem que obedecer. Quando eu ouço alguém orando, e ele está ali num estado de comiseração, chorando: oh Deus, oh meu Deus, e parece que Deus está com o pé pisado no pescoço dele e com a espada na garganta dele, dizendo: vai, lambe o chão aí, senão eu não vou lhe dar as bênçãos. Eu já logo penso, essa oração está revelando um Deus tirano, um Deus cruel, perverso, que quer nos ver ali aos bagaços no chão, que senão ele tem a bênção, mas ele quer ver primeiro eu lambendo o chão, senão ele não me dá as bênçãos que eu quero receber. E esse salmo é um salmo, como todos os outros salmos são importantes, mas este salmo, neste tema, oração, é um salmo que nos convida a esse exercício de, nessa conversa conosco mesmo, nesse diálogo comigo mesmo, com o meu próprio coração, com a minha própria alma, eu exercitar a minha memória
e exercitar a minha oração, para que a oração seja não um jeito em que eu vou manipular Deus e manipular as bênçãos divinas, ou dar ordens em Deus, ou tratar Deus como se ele fosse um carrasco tirano, ou tratar Deus como se ele fosse um corrupto. Mas o salmista exorta a si mesmo, convoca o seu próprio coração e a sua própria alma para bendizer ao Senhor e não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. O salmista diz: eu não estou aqui para fazer exigências de Deus, para fazer cobranças de Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E queridos, e como nós temos sido beneficiados pelo Senhor? Como nós temos sido beneficiados por Deus, e somos beneficiados por Deus de tantas formas, de tantas maneiras, em tantas dimensões, que nós mesmos não conseguimos compreender ou abarcar todas essas dimensões, todos esses benefícios de Deus para nós. Mas eu acho interessante esse salmo, porque o salmista, depois dessa sua exortação a ele mesmo, está se exortando, conversando com ele mesmo, dialogando com o seu próprio coração, convidando sua alma a bendizer o Senhor e não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios, dos benefícios de Deus para ele. Eu acho importante e interessante ressaltar, e por isso eu li até o versículo 5, que entre os versículos 3, 4 e 5 é exatamente isso que o salmista faz. Ele pontua os benefícios de Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quais benefícios? Ele destaca aqui alguns desses benefícios que nós, em hipótese alguma, podemos esquecer. Você pode até esquecer onde guardou o óculos lá na sua casa. Você pode até esquecer onde guardou as chaves do carro. Mas esses benefícios que o salmista pontua aqui, em hipótese alguma, nós podemos esquecer. E quais são esses benefícios? Está aí no texto. Primeiro, olha o que ele diz, versículo 3. É Ele quem perdoa. Qual o grande primeiro benefício que o salmista enumera e destaca para nós aqui? É Ele quem perdoa. Perdão de Deus. E mais, se você perguntar para o salmista, mas é Ele quem perdoa, mas perdoa do quê? Ou o quê? E ele completa, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Que benefício! Queridos, este é um benefício que jamais nós podemos esquecer, porque não há na história da humanidade um só homem que seja capaz de perdoar pecados, senão Deus. Não há nenhum ritual religioso, não há nenhuma tradição religiosa, não há nenhuma tradição na história das civilizações que sejam capazes de perdoar pecados. Nós agora, no dia 31 de outubro, celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, 500 anos desde que o Martinho Lutero, monge agostiniano, pregou as 95 teses na porta do castelo da igreja em Wittenberg, na Alemanha, deflagrou o processo da Reforma Protestante. E o que é que ele estava protestando? E o que é que ele estava combatendo e denunciando aos quatro ventos, àquela altura de uma igreja que já estava há mais de 1000 anos desviada do Evangelho de Jesus e divorciada dos fundamentos da doutrina dos apóstolos? Ele estava exatamente combatendo a ideia e a pregação da igreja de que era possível comprar perdão de pecados. Você pode comprar os perdão dos pecados. E Lutero diz: não, eu li em Romanos 1:17, o justo viverá pela fé.
Só há um que pode perdoar pecados, e este é Deus. E nós vamos compreender isso de maneira muito mais maravilhosa quando nós encontramos nas páginas do Evangelho a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que derramou até a última gota do seu sangue naquela cruz e perdoou os nossos pecados. E nós somos hoje alcançados por sua graça e misericórdia e temos esse benefício do perdão dos nossos pecados. Não é que nós somos orgulhosos, não é que nós queremos ser melhor do que os outros, não é que nós queremos dizer que nós somos mais santos do que os outros, não, é que é Deus, por sua bondade. Nós somos alcançados por esse benefício, Ele nos perdoou. Eu não merecia o perdão, mas Ele me perdoou. Você não merecia o perdão, mas Ele te perdoou. O paralítico que foi descido pelo telhado lá onde estava Jesus, qual foi a primeira palavra de Jesus para aquele homem? Foi: levanta e anda. Qual foi a primeira palavra? Filho, perdoado estão os teus pecados. E começou a murmuração: quem é este? Isso é uma blasfêmia. Dizer perdoados estão os teus pecados, isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, conhecendo a murmuração no coração deles, olhou e perguntou: o que é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: toma a tua cama, levanta e vai para a tua casa? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra não só para perdoar pecados, eu te digo: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem se levantou curado para a glória de Deus. Isso é um benefício que nós não podemos esquecer, porque nós pecamos a todo instante, nós erramos, nós tropeçamos, nós falhamos, nós somos limitados, mas nós temos um Deus que perdoa pecados. Nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos limpa, um Deus que nos purifica, um Deus que é maravilhosamente bom para conosco e nos alcança apesar das nossas fraquezas e apesar das nossas limitações. E o salmista continua: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Qual é o primeiro benefício? Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Qual é o segundo benefício? Versículo de número 4, versículo de número 3, ainda, ele vai dizer: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, ainda no versículo 3. Segundo grande benefício: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Queridos, como é maravilhoso nós termos a percepção de um Deus que cuida de nós de tal forma que até as nossas enfermidades Ele sara. E duas coisas é importante destacar aqui, porque nós pregamos um Jesus que cura. Pregamos ou não? Afirmamos que Jesus cura, sim ou não? Jesus cura. Pregamos que Ele cura, afirmamos que Ele cura, anunciamos que Ele cura. Oramos pelos pedidos de orações, como hoje mesmo fizemos isso aqui, pelos pedidos de orações. Maior parte dos pedidos é pedidos de curas de enfermidades, pessoas enfermas, e oramos e cremos. Mas nós precisamos prestar muita atenção, porque eu posso falar pelo menos de dois tipos de curas aqui: a cura da doença e a cura na doença. A cura da doença, por exemplo, eu estava com câncer, um exemplo, fui curado da doença, fui curado do câncer, glória a Deus. Mas tem a cura na doença. Eu estou com câncer e não fui curado do câncer, mas fui curado no câncer, fui curado na doença. Já conheci vários irmãos, e acredito que vocês também conheceram, homens e mulheres de Deus, piedosos, sinceros, tementes a Deus, que morreram no fundo de uma cama e não foram curados do câncer, por exemplo, já que eu estou usando essa doença como exemplo. E conheço outros que foram curados desta doença, estavam com o câncer e foram curados. E aí a gente às vezes fica assim com a mente meia perdida. E aí, como é que faz? Uns Jesus cura e outros não? Como é que é? Será que aquele estava mais santo e esse não? Ou será que aquele orou mais e esse não? Ou será que aquele teve mais orações do que esse? Como é que funciona isso? Queridos, eu penso que isso é muito fácil de compreender. É só nós percebermos que Ele cura da doença, louvado seja Deus,
E ele cura na doença. E louvado seja Deus mais ainda, porque essa é a maior cura. Porque o grande problema nosso muitas vezes é que nós ficamos tão vidrados só na cura da doença que nós esquecemos da cura na doença. E eu acabei de dar um exemplo aqui. Foi o paralítico que foi descido pelo telhado. Na verdade, aquele paralítico alcançou as duas bênçãos. Ele foi curado da e foi curado na. Porque antes de Jesus mandar ele levantar, primeiro Jesus disse: perdoado estão os teus pecados. Que é um prato cheio para os murmuradores dizer que é pecado, o homem está aleijado, você tem que fazer ele andar. A gente quer ver um milagre, a gente quer ver ele andar. E Jesus primeiro vai tratar da alma dele. Primeiro Jesus está tratando do coração dele. Perdoado, filho, estão os teus pecados. E aí, diante da murmuração, como eu já mencionei aqui, dos que estavam ali, Jesus diz assim: para que saibam que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, eu te digo. Virou-se para o paralítico e disse: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então nós podemos ser sim curados da doença, e Jesus tem curado. Jesus tem curado e manifestado curas. Queridos, eu estava outro dia pensando isso aqui, está aqui no culto, num culto de terça-feira. Foi até um culto em que o pastor José Wellington deu o testemunho aqui de uma criança, salvo engano, que estava enferma, foi pedir oração e tal, a igreja orou e depois o pastor deu o testemunho da cura. E eu estava pensando aqui o seguinte: nós somos uma igreja que Deus tem realizado grandes milagres e curas e maravilhas. Se nós fôssemos fazer como algumas igrejas por aí, que gostam de fazer propaganda de milagres, nós íamos ter que cancelar todas as nossas programações e dar ênfase só a isso, porque Deus tem operado grandes milagres aqui. Curado pessoas, curado enfermos e curado muitas enfermidades. E esse é um benefício de Deus que nós não podemos esquecer jamais. Ele cura todas as tuas enfermidades. E nesta condição, nós podemos nos lembrar de Jó, que estava doente, se coçando com um caco de telha, havia perdido tudo, e a mulher ainda dizendo a ele: não tem mais nada para você, não te sobrou mais nada, o que te resta agora é blasfema do teu Deus e morre. E Jó é um exemplo de alguém que foi curado na doença, porque ele disse: mulher, tu falas como uma louca, receberíamos o bem de Deus e não somente o bem de Deus e não o mal. Eu nu saí do ventre da minha mãe, nu para o pó da terra tornarei. Eu nada trouxe para este mundo, nada deste mundo levarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E eu fico maravilhado que Jó ainda usa uma expressão assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E olha a palavra de Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é fé. Não é essa barganha que tem aí de algumas igrejas: tem que curar, tem que fazer, ou Deus faz, ou então não é Deus, ou então eu paro de pregar. Eu já vi pregador dizer isso: se Deus não fizer, eu paro de pregar. Eu digo o seguinte: não era nem para ter começado. Não era nem para ter começado, porque se Deus fizer é Deus, se não fizer é Deus, se Ele curar Ele é Deus, se Ele não curar Ele é Deus, pela mesma palavra Ele continua sendo Deus. E o salmista está convidando aqui a fazer esse exercício. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro da sua alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Você pode estar enfermo, meu irmão, aqui hoje à noite. Jesus pode lhe curar dessa enfermidade. Mas se Jesus não lhe curar dessa enfermidade, você pode sair daqui com esta mesma palavra, com este mesmo regozijo na alma, como o salmista dizendo: Ele cura todas as tuas enfermidades. E eu já estou terminando, mas quero apenas citar mais dois grandes benefícios que o salmista cita para nós aqui entre os versículos 4 e 5, quando ele diz em terceiro lugar. Qual é o terceiro grande benefício que o salmista pontua aqui? Ele redime a tua vida. Versículo de número 4. É Ele quem redime da cova a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Ele redime a tua vida da perdição. Ele redime a tua vida da cova. Quem éramos nós? Nós estávamos sentenciados à morte. Estávamos com os pés na sepultura.
estávamos condenados ao inferno, destituídos da glória de Deus, Ele nos alcançou por sua bondade, nos redimiu, nos tirou de lá, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos, e nós hoje estamos aqui na sua presença, dando glória ao seu nome, por esse benefício maravilhoso. Queridos irmãos, homem nenhum pode beneficiar a humanidade com um presente tão maravilhoso como este. Não há homem nenhum na história, tradição nenhuma, religião nenhuma na história da humanidade que possa beneficiar os homens com um presente tão maravilhoso, com um dom tão glorioso, com uma dádiva tão extraordinária como esta. E o salmista diz: reconheça, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, exalte, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça, porque Ele tirou a tua vida da cova, Ele redimiu a tua vida, tirou a tua vida da cova, da perdição, da desgraça, e firmou os seus passos. E por último, em quarto lugar, quarto grande benefício de Deus para nós, que o salmista nos convida a lembrar. Ele dialoga com ele mesmo, e eu convido hoje à noite aqui, nós, a assumir o lugar do salmista, para dialogar também conosco e nos lembrar disso, que Ele é quem nos coroa de graça e de misericórdia. Olha o que ele diz, versículo de número 4 e 5. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, e farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É Ele quem te coroa de graça e de misericórdia. Graça, um favor que nós não merecíamos. Não merecíamos estar aqui. Eu não merecia estar nesse púlpito. Eu não mereço estar entre os queridos irmãos. Não mereço estar aqui diante dos ministros de Deus, os príncipes de Deus. Não mereço o ar que respiro. Não merecemos. Mas a sua graça maravilhosa nos alcançou e nos deu este presente. Coroa de graça e de misericórdia. E aí a graça e a misericórdia, as duas andam juntas. Porque enquanto eu não mereço e Ele me deu, a misericórdia não me deu o que eu merecia. Eu merecia a condenação, eu merecia a perdição, eu merecia o inferno, eu merecia as trevas, mas a misericórdia me alcançou, a misericórdia nos alcançou, e nós estamos hoje aqui pela graça e pela misericórdia. Que Deus nos ajude, e que seja essa a nossa oração, que seja esse o nosso diálogo conosco mesmo, com o nosso coração, a esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que nos ajuda, que está conosco todos os instantes, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas Ele é o nosso Pai amoroso, que nos ama e que está conosco, e que nos abençoa, e que nos rodeia de benefícios tão maravilhosos e extraordinários, como esses que o salmista pontuou para nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bela palavra. Se você, ao ouvir o princípio da mensagem, e disse no seu coração: eu nunca falei sozinho, volte hoje à noite para casa falando sozinho. Volte falando sozinho. Vai repetindo esse salmo na tua vida. Que lindo salmo. Glória a Deus. Que exercício o Espírito Santo nos concita, irmãos, a nos lembrar dos muitos benefícios que Deus tem feito na vida de cada um de nós.